Muito bem, tá começando mais um programa dos Pretéritos. Esse podcast sensacional que é o rádio na internet. O rádio, as ondas sonoras estão saindo desse fone, provavelmente estão vindo num fone de ouvido e estão entrando pela sua orelha e o seu ouvido e chegando até o seu cérebro. Esse é o podcast número 13 ou 14. Hoje é o podcast número 14, como eu já ia dizendo. Eu sou o Eduardo Willi e comigo também está o Will Santos, nosso Will Tech separatista. Beleza, pessoal? Edu, o que você tá usando aí? Eu tô usando Neusadina. Marcelo Murata, Mark PHX, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, beleza? Oi. Beleza. Vamos hoje falar então, moçada, sobre jogos, mas não são quaisquer jogos. Nós vamos falar de jogos de tabuleiro e jogos de carta. E esse é um programa patrocinado, Marcelo? Não, porque eu não tenho como bancar esse programa. Entendi, mas você está envolvido de certa forma com o tema de hoje, né? Você vai ter muito que acrescentar na nossa conversa, certo? Espero que sim. Vamos ver se eu trago notícias, informações aí. Marcelo Tech. Bom, então tá, gente. Vamos começar pelo começo, então. Vamos falar então dos jogos primeiros de tabuleiro, né? Eu imagino que mesmo os jovens hoje saibam que é um jogo de tabuleiro, né? Porque aí também não é possível, né? Por mais que, É possível. Por mais que não jogue tanto assim, ou não tenha o hábito de jogar, acho que não é autoexplicativo. Cara, mas... sei lá, pensando numa criança que nunca viu, ouve a palavra tabuleiro. O que é tabuleiro? Exatamente. Bom, tá, enfim. Bom, os jogos de tabuleiro, segundo aqui o nosso querido Wikipedia, eles utilizam de superfícies planas e pré-marcadas. Eu já vou discordar aqui, porque nem sempre é plana, né? Mas tudo bem. Com desenhos ou marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Os jogos podem ter por base estratégia pura, sorte, por exemplo, rolagem de dados, que aí pode também ter malandragem, pode ter trapaça. Então, às vezes não Falando por experiência própria, né? Não, negativo. Eu não tenho denúncia. dados viciados. Ou uma mistura dos dois também, né? De estratégia, sorte. E geralmente, porque isso aí geralmente tem um objetivo que cada um pretende alcançar. Porque a gente vai ver que tem jogos aí que não tem fim, que não tem objetivo nenhum. Os primeiros jogos de tabuleiro representavam uma batalha entre dois exércitos, e a maioria dos jogos de tabuleiro modernos ainda são baseados em derrotar os jogadores adversários em termos de objetivos, posições e com o acúmulo de pontos. Existem muitos tipos de jogos de tabuleiro. Sua representação pode variar de situações da vida real a jogos abstratos sem nenhum tema. Por exemplo, damas. Como assim não tem tema, damas? É uma guerra. Não, damas não é uma guerra. São um monte de peças ali no tabuleiro. Eles não estão representando nada. É igual xadrez, por exemplo. Exato. Isso. Tá bom. As regras podem variar desde o simples, por exemplo, o jogo da velha, que também você pega um papel e faz o tabuleiro no papel, né? Então, no caso do jogo da velha, tudo é com... Mas não deixa de ser um tabuleiro. E não tem peças também. Desde que você faça desse jeito, né? Porque pode ter pecinhas. É verdade. É que você conhece o jogo de jogo da velha de pobre, que é o que a gente fazia. Qualquer lugar a gente consegue fazer tendo uma caneta e papel. Sim, ué. Convenhamos, né, gente? Mas... você vai produzir... Poxa, peças para jogar jogo da velha, aí é o auge do capitalismo. Bom, as regras podem variar então desde o jogo simples como o jogo da velha, ou também para uns jogos assim cheios de regras e tem todo um universo, como por exemplo Dungeons and Dragons, né, jogos de RPG. E eu acho que também dá pra falar dos card games, que são jogos de cartas, né?
E Exato. aí eu perguntava pra vocês antes aqui de começar esse jogo de baralho. O baralho, né? Na verdade é um jogo. Baralho é o conjunto lá das cartas. Jogos que você faz com baralho vale também, né? No nosso papo. Eu acho que sim. Talvez seria mais abrangente falar jogos de mesa. Ao invés de jogos de tabuleiro. Por mais que você possa jogar no chão também, tá? Mas Jogos de superfície. exato. Eu acho que. A não ser que tenha algum jogo que você jogue flutuando, não sei. Pode ser que tenha. Peteca. Não, mas aí você. Peteca de tabuleiro é bom, hein? E não tem fim. O frescobol. Frescobol. De tabuleiro, frescobol, Não, não tem. basquete, você não fez de ainda. tabuleiro. Ah, não, mas você tá falando de temas, né? Não do jogo. Ah, sim. Então, eu acho que pra ser mais abrangente, talvez jogos de mesa, não sei. Pode ser jogos de mesa e jogos de cartas. Que os jogos de cartas aí eu já colocaria dentro Aí desse já grupo. faz parte. E os jogos de cartas estaria dentro dos jogos de mesa. Isso. Ah, entendi. Tá bom, pode ser. Então vamos ao mundo dos jogos de mesa. Então. Da infância, assim, que marcaram, assim, jogos que marcaram vocês, assim, o que vocês jogavam mais? O que mais me vem à cabeça logo de cara é Banco Imobiliário e War. Banco Imobiliário, dois clássicos. Eu também. Era o que tinha, assim, né? De mais conhecido. Nossa! Não, era o de mais conhecido, assim, era o que era mais comum, né? Você encontrar em lojas de Aí o brinquedos e famigerado jogo da vida tal. também. Jogo né? da vida. O que mais? Tinha alguns diferentes aqui em casa. Era muito comum aqueles de... Tipo o quê? Tipo trivia, sabe? Com perguntas e respostas. Tinha um chamado Master, que era desse esquema em Oh, casa. você teve o Master? Eu tive. E não era só o Master System, era um jogo de tabuleiro. Não, então, porque o Master é o primeiro jogo de tabuleiro com que eu tive contato. Mas assim, eu era extremamente criança pra entender como jogar aquilo. Eu via meus pais jogando, às vezes vinha amigos dos meus pais em casa, né? Eles ficavam jogando e eu ficava ali em cima, mas tipo, era jogo de perguntas e respostas. O que eu faço com isso? Né? Eu não sei metade do que tá ali. Eu não tenho esse conhecimento. Meus adultos têm, por que eu vou ter? Exatamente. Você não tinha os requisitos mínimos para jogar o jogo. Tinha o Imagem em Ação em casa também. Ah, Imagem em Ação é clássico também. Clássico. Dos bons, hein? Imagem em Ação, como que era? Tipo, você desenhar, não era? Isso, é que tinha várias versões depois, né? O que eu tinha em casa era bem básico, que era, acho que tinha uma lista de palavras, você tinha que escolher um e desenhar, e sua equipe tinha que acertar. Aí tinha uma lozinha, não era? Eu não uma lembro telinha, se uma eu tinha. tela. Não era um negócio assim? Não. Então, mas aí eu já não sei qual versão. Eu sei que tem uma versão que tem aquelas telinha branca, né? De você Lozinha, escreve né? com canetinha. Ah, aquelas que você gira e apaga, não é? Tipo, você... Ah, não, esse não. Não, tem um negócio que é assim, eu Caramba. não tenho certeza se tá ligado com Imagem e Ação. Mas o problema é que esses jogos, ao longo do tempo, né, foram acrescentando coisas, né? Ah, sim. Então, dependendo da época que vier uma imagem na nossa cabeça, já é o... Não vem ação. Nossa. Ô, Mark, dá umas aulas aí, por favor. Ou eu acho que eu comecei a dar umas aulas e ele já me ultrapassou, viu? Mas era um clássico também, imaginação. O que mais que você tinha aí, Marcelo? Esse Master aí que vocês falaram era pergunta e resposta só. Tinha um tabuleiro e tinha temas, assim, né? As perguntas eram divididas em categorias. Tipo história, esportes, geografia. Mas tinha pontos. Eu não lembro direito como é que era. Eu lembro Alguém que tinha, ganhava? porque tinha tipo umas Ganhava. fichinhas. Sim, eu lembro das fichinhas também. Ganhava, Você assim. ia marcando pontuação, então acho que sim. Eu acho que você ia andando no tabuleiro e você tinha que chegar primeiro, né? Ah, tá. Que era um tabuleiro meio gênios, assim, né? Tipo, Era redondo. Era redondo. Dividido que por é cores. gênios? Aquele joguinho de... Eu esqueci o nome em português. Você aperta a cor, ele pisca a cor, e daí pisca a cor e a próxima cor. Nossa, Não. Não, é o Simon Says, né? Que é também Isso. o nome americano. Ah, é. Tipo, Não, você conhece, com certeza. tem 4 cores, aí pisca o azul. Aí você aperta o azul. Aí depois pisca azul e verde. Você tem que apertar o azul e verde. É tipo um jogo que você tem que memorizar a ordem que piscou. Ah, tá. O Pense Bem tinha um joguinho desse embutido. Pensei bem, era legal, hein? Mas não era de mesa, gente. Era eletrônico. É verdade. De mesa até. Você colocava ele em algum lugar, mas...
Você apoiava ele em algum lugar, mas... Então, mas esse de perguntas e respostas tinha, então, um vencedor. Tinha. Porque, por exemplo, o banco imobiliário não tinha um vencedor. Era até alguém falar, já deu, né? Mas aí quem ganhou? Quem tinha mais dinheiro, é isso? Esse seria a forma mais roubada de fazer, né? Ué, qual que seria a forma certa? Quem falir por último. Ou quem não falir, no caso, né? Aí o cara que não faliu perdeu, porque teve um que falhou antes dele, né? É o penúltimo ganha. Entendi. Porque o objetivo era você comprar tudo e falir seus concorrentes. O objetivo é você ser dono de tudo? E isso é, como todo imperialista das imobiliárias aí. A gente era criança, tinha tempo ilimitado, mas não tinha tempo pra isso, na boa. Cara, era muito... Não, pior que a gente sempre jogava. Ele sempre acabava igual, com todo mundo de saco cheio do jogo. Mas a gente sempre começava a jogar. Por quê? E principalmente porque o banco imobiliário tinha aquele negócio de um cara dispara, já era, né? Os outros desanimam na hora. Mas era que... Era legal começar, tipo, é que depois de ter... E, tipo assim, né, é uma coisa também que a gente tem que trazer pra esses jogos de mesa da nossa época. A gente não tinha, assim, tantas outras opções. Sim. Mas tinha outras mais legais. Provavelmente. Mas, por exemplo, eu em casa, eu tinha o Master, só pensando em jogo de mesa, né? O Master, que eu não tinha capacidade pra jogar, Banco Imobiliário e War. Só. Demora tanto quanto o Banco Imobiliário, mas é legal do início ao fim. Há controvérsias, né? Não sei. Eu era um bom jogador de War. A gente já vai falar do War. Merece um episódio à parte. Mas o Banco Imobiliário, ele era... Sei lá, era loucura. E o bom era ser a banca, né? O banco, no caso. A banca é... Depende do que você considera ser bom. Você gostava de ficar no caixa só distribuindo dinheiro. Mas é o que você falou também. Era legal no começo. Quando começa o jogo, aí é legal. Mas aí se você parar pra pensar hoje, assim, você só vai comprando os negócios, cara. Não, ele tinha algumas complexidades, né? Tipo, você tinha o sorte ao revés, né? Não, isso sim. Ir pra cadeia... Pra comprar de coisa você tinha que ter de outros da mesma cor. Tinha várias regrinhas que muitas vezes quando a gente é criança a gente eliminava boa parte delas também. Bom, eu nunca joguei depois de adulto. Eu acho que eu também não. Eu, depois de adulto, não me lembro. Banco Imobiliário. Eu cheguei a passar pelo Banco Imobiliário de cartas. Nossa! Sério? O Mark teve alguns, não teve, Mark? Não sei se Banco Imobiliário, mas teve desses jogos de tabuleiro que virou carta. Eu tenho War de cartas. Louco, War de cartas? Ele tem umas cartas com os dados. Eu lembro que quando eu joguei... Como assim? Cartas com dados? Tipo... Os valores de dados estão nas cartas, em algumas cartas. E aí você vira a carta pra definir alguma coisa assim. Tipo, embaralha as cartas e vira uma. Exatamente. Eu não lembro como é que funcionava direito. Eu lembro que eu joguei há muito tempo, achei divertido, mas... Aí é mais fácil de trapacear do que com dado mesmo. Mas aí, amigo, se você estiver disposto a trapacear, nada te segura. Sempre tem alguém. Mas aí, pra quem tem habilidade com cartas, mágicos. Aí eles poderiam ganhar dinheiro de outra forma, né? Não, mas peraí, mas você jogava passando dinheiro, War. O Mark já foi longe, mano. Por isso que ele falou que é controvérsia, já deve ter perdido muito dinheiro aí no War. Aí o jogo ficou chato. Aí teve que hipotecar tudo no banco imobiliário pra pagar a dívida de War. Com os dinheirinhos de banco imobiliário. Aí acabou no jogo da vida com a esposa grávida, sem carro, sem dinheiro e sem casa. Qual que era o jogo da vida? Esse daí eu lembro que era um recorrente assim na infância. O jogo da vida? Mas qual que era a dinâmica dele? Eu não lembro. Nossa, eu só fui ter ele bem mais tarde, sim. O jogo da vida era 99% sorte. Assim. É? Não, ele tentava emular uma das piores coisas do mundo, né? Que é a nossa vida. E ele conseguia. Então você tinha que comprar carro, você tinha que casar, tinha vários negócios assim. Era o The Sims da época? De tabuleiro? É isso? Não. É basicamente o The Sims de tabuleiro. Só que ele é mais vida real, né? Porque tipo, você tirava umas cartas lá que ferrava tudo e você ferrava a sua vida. Você começava, você tinha um emprego que era aleatório já. Mas você andando pelo tabuleiro também. Exato. Sim. Exatamente. E aí... Você andando pra morte? Não, ele terminava. Eu acho... Não tinha Já pararam morte. pra pensar nisso? Pelo menos Eu vou fazer o jogo da vida nihilista, cara. Que é você só indo até a morte.
Porque como que acaba o jogo da vida? Com a morte. É o fim do tabuleiro, só que era o fim do tabuleiro, não era exatamente a morte, era só até um... Acho que seria tipo o sucesso, né? Tipo, você atingiu o sucesso. Mas algo aí assim. poucas Não tenho certeza, tá? Não, era isso mesmo. Era. Pelo menos o que eu tinha era isso. Sucesso? Que aí chegava no final, Ou você morte. só contava. Não, era o sucesso. Tanto é que você, no final, se você não tivesse nenhuma esperança de ganhar, você rolava a roleta lá, né? E Que se você triste, né? acertasse um número, você, tipo, ganhava o jogo. Era um negócio muito bizarro. Nossa. Nossa, eu lembro de algo assim. E aí, se você E na perdia. vida real, onde a gente encontra essa roleta aí? Tô esperando, né? É tipo a Mega A Sena. Mega Sena, exatamente. Ah, Tem uma chance. E aí, se você perdia, ele, tipo, falava que você morreu. ia filosofar no campo, assim, sozinho, sei lá. Mas não tinha morte. Mas vocês gostavam? Esse daí? Esse eu me cansava mais do que Banco Imobiliário. Imobiliário. Eu até que gostava quando eu tinha, sei lá, 12 Mas anos. e como que você 13. competia com os outros, assim, tipo... Porque no banco imobiliário, beleza, você vai comprando, aí você compra um dinheiro. lugar que ferra o outro. O jogo da vida era dinheiro, eu acho que era o critério. Não, então, mas o jogo da vida tinha início e fim, o Sim, tabuleiro. terminava o tabuleiro, acabou o jogo. Você ia andando conforme seu sucesso, ou não? Não, tinha uma roleta, que você andava pelo tabuleiro através dessa roleta. De 1 E a aí quem 10. chegasse primeiro, ganhava. Isso, Não, só não, que no meio do não é. caminho tinha essas coisas, né? Carta de problemas, você tinha... Aí você voltava a casas. Você tinha Então. caminhos também, né? Você podia ir por um caminho ou por outro. Não, Tudo ia acabar no mesmo lugar, né? eu acho que... E aí tinha essas coisas. No meio do caminho você podia falir. Mas quem chegava em primeiro, eu acho que ganhava uma grana, não era? Porque eu acho que o critério pra ver quem vencia era quem tinha mais dinheiro, eu acho. Era? Não lembro Então todo disso. mundo tinha que chegar e... Por isso que tinha até esse lance de você... Se você não tem chance, você apostava, sabe? Faz sentido, né? Eu lembro que tinha nota promissória, tinha seguro. Imagina só... Era Que muito triste, era, os era caras a que vida criaram os representada no jogos, né? tabuleiro. Não, imagina o jogo da vida dos millennials agora, que é pagando boleto, meu. Aí você vai ver assim, você gastou 50 reais com Uber, cara. Você perdeu não sei quantos seguidores. Você comprou Nossa, Ô, gente, vamos cortar essa parte do podcast, vamos fazer dinheiro. dinheiro de verdade. Você comeu um hambúrguer gourmet e gastou 40 reais. A foto do seu hambúrguer gourmet saiu tremida. Você perdeu 1000 seguidores no Instagram. Muito bom. Você usou canudo de plástico, volte às tuas casas. Eu não sei jogar Uno até hoje. Não? Ah, putz, você aprende em 3 minutos, vai, 2, 3 minutos. É muito fácil. É fácil. É fácil. É um jogo bem popular também, né? O Uno. Sim. Até hoje. Às vezes eu jogo com os meus amigos, Uno. O Uno fez muito sucesso ano passado, acho, quando a Celular, Ubisoft lançou pro computador, pro celular, pra tudo. Que é o jogo Desfaz Amizades, né? Então, por quê? Muito. Qual que é o lance? É um só que vence, é uma pessoa, ou é time, tipo... Não, é um só que vence. Não sei se tem alguma variante. Você pode Dupla, jogar em duplas também. Ah, Mas é porque assim, você vai colocando as cartas lá de acordo com a cor, númerozinho, e o próximo que joga ou o anterior pode te ferrar. O seu objetivo é acabar com a sua mão. É você descartar todas. é um Tetris na sua mão ali. Ok. Eu não Você vai entendi, mas combinando tudo bem. Vai subindo. Conforme você combina, você descarta e... É isso. Não, aí nada só. Você pensa tipo, sei lá, buraco. Você tem que. Eu não sei jogar. Nessa mão. Buraco. Tá difícil, então. Então já vamos antecipar isso. Jogo de baralho aí é só você jogar truco e 21. Nenhum desses. É que você tem uma mão e você Pife, tem que. pife. Pife você bate, né? Também não seria isso. Ixi. Mas você tem que ir descartando até acabarem todas as cartas da sua mão. Da sua mão, ok. Exatamente. Aí você Aí ganha. você ganha, se você descartar todas. Exatamente. E aí tem cartas com efeito de pular sua vez, de você comprar mais 4 cartas. E é isso que acaba. Por exemplo... Amizade. Aí tem carta que você joga pro próximo da rodinha ali comprar mais cartas, outras que
você atrapalha o cara que vem antes de você, ou o cara que pulando o seu próximo. Então dá pra montar toda uma estratégia no jogo, um jogo bem simples. Tem uma estratégia, então. A estratégia é ferrar os outros, né? É retardar os outros pra você conseguir se livrar das suas cartas. Isso. Tá vendo só? Muito bem. Esse daí, bom, esse vocês jogam ainda, já depois de adulto, né? Então, Já joguei. né? Jogo da vida, alguém jogou depois de grande? Não. Não. Tirando o real. Eu já tenho a minha pra me preocupar, vou ficar jogando também. Todos os dias. War, vai. War era... Cara, eu acho que era o... é o meu jogo de tabuleiro favorito. Cara, é muito legal, é demorado. Ele também desfaz amizades. É cheio de intrigas. E era um dos meus jogos favoritos. Vocês gostavam de War? Eu joguei muito, gostava muito. Quando eu era mais novo eu jogava, aí depois eu parei de jogar. Teve um certo momento assim que eu teve já... uma época que eu joguei até online depois de mais velho. Caramba, assim, bicho. Tinha o War Online. Sim, Ainda tem, né? deve ter. Deve estar até melhor. Mas o lance mesmo era jogar ali no tabuleiro, tal, com a galera. E aqueles jogos demorados, aí vinha a mãe chamar pra comer, não sei o que, aí ficar todo mundo cabreiro de deixar o tabuleiro, e não sei o que lá. Ia colocar a jarra de suco em cima, e a pessoa, pô, mas onde vai colocar aqui? O pratinho com bolacha. Guardar o tabuleiro pro dia seguinte pra continuar o jogo. Nossa, pode crer também. E, pô, eu achava muito massa o War. O War é um jogo de... E aí tem uns clássicos, né, que vêm do War, né? Vladivostok, do Dinka. Labrador. Miyama. Mianmar. Mianmar é o que eu falo. Quase direto. Mianmar. Usando o podcast pra mandar direto. Só falta citar nomes aí pra... Ai, Mianmar. É que eu que fazia essa brincadeira de Mianmar, mas... Percebemos. Essa brincadeira triste, né? De Mianmar. A conexão Vladivostok e Vancouver? Alaska tinha? Alaska. Vancouver era mais pra baixo, bem mais pra baixo. Oceania, ali sempre tinha alguém que via lá, dominava a Oceania. Eu gostava da Oceania também. Eu gostava da Oceania. Aí sempre tinha o pessoal que queria sempre pegar o Brasil, né? Porque tava no Brasil. E, cara, era muito louco o War, assim. E aí cada um tinha um objetivo, né? Que podia ser destruir algum exército adversário, conquistar tantos territórios, né? E tem aquele clássico, né? Não sei o que, mas um território a sua escolha, né? E aí ficava naquela coisa, né? Tipo, porque está ali, tem cada um com um objetivo, e aí tem esse jogo de interesses aí, tipo, de repente você... No sorteio lá das cartinhas que você pega, os seus territórios nem te interessam tanto. E aí você quer o território do outro, mas aí tem um outro cara que também precisa do território do outro, ou que ele quer eliminar você. Então é bem louco o War, eu gostava muito. E vocês tentavam fazer conchavo no War? Fazer uns acordos assim ou não? Acho que raramente eu tentei fazer acordos assim. Eu lembro que o que eu mais achava mais complicado era justamente destruir um exército inimigo. Inteiro, né? Além de ser muito pra destruir, né? Mas é aquilo, né? Você tinha que meio que fingir que você não tá atacando o cara. Você tá atacando ele só pra conquistar. Pelo território. Era muito na cara, né? Já chegava um momento que... Era nos 5 continentes? Então, era meio na cara. Chegava uma hora que era fácil você saber, né? O objetivo. Tipo, por que você tá me atacando aqui? E aí, né? Não, aqui. Seu objetivo é me atacar na Oceania, na América do Sul, na América do Norte, na Europa? Pode crer. E causava várias intrigas isso daí. Esse de exército, mas era difícil mesmo. Mas aí você podia contar com a sorte também, né? Tipo, Não, era muito... É porque você tinha rolagem de dados, né? Que é aquela... não, sim. Tinha a sorte dos dados, mas, por exemplo, você podia... seu objetivo é destruir o exército branco lá. Mas aí, com a guerra rolando ali, com vários participantes, pode ser que as outras pessoas batessem bastante no exército branco, fosse acabando com o exército branco, sem você necessariamente ser o grande, sim, né, algoz do exército branco. Aí sim, né?
Aí sim, os outros fazendo serviço pra você, sem saber. Só movendo Aí esse que é o lance pauzinho. também, de você não deixar, tentar, né, não deixar claro aí, não dar milho aí em relação a qual que é o seu objetivo. Porque também se os outros ganham que seu objetivo é eliminar um exército X, os caras também vão dar uma segurada, né, desde que não influencie no objetivo deles, né, porque senão aí vai ajudar você a ganhar o jogo, né. Isso. Então era bem legal. Nossa, me amarrava muito. Eu era bom, viu? Modéstia à parte aí. Você sempre foi bom em coisas de guerra, né? Tipo o quê? Futebol de botão. War, Age of Empires. O Age of Empires, verdade. Que também é o War Dos videogames. videogames. É muito bom. Igual o podcast ao rádio da internet. Isso, é tipo isso. É tipo isso. O War tinha muita questão da sorte, né? Porque às vezes você tava ali. Exato. O inimigo tinha umas 3 torres de exército ali, você com 2 ali, você derrubava, dizimava o exército dele, Verdade. praticamente. Isso dava muita raiva pra quem tinha um exército grande, claro, né? É porque a defesa tinha vantagem, não tinha? Tinha. O empate era a defesa. Então era um método meio parreira, né? Você ficava só lá e juntava os... Então, mas é porque era o dado, né? Porque, por exemplo, se o cara chegasse com 15 pecinhas ali, você tinha uma ali, você tinha a vantagem da defesa. Mas só isso. Só do empate ali mesmo, mas... O cara ele tinha até ali as 14 chances dele de tentar te derrubar. Aí o cara ficava nervoso que não conseguia. Aí os outros ficavam tirando onda. Aí o dado não colaborava. Quanto mais nervoso, pior o dado saía. Verdade. E aí, quando chegava uma pecinha, não podia atacar, né? Aí vinha a questão da volta, né? Quando chegasse sua rodada, se você ia colocar mais peças ali pra acabar com a história. Aí entrava naquela questão de honra, né? Não, agora eu vou ter que... Às vezes você acaba até saindo do seu objetivo só pra fazer isso. Agora eu faço o meu objetivo. Depois eu retomo. A vingança é meu objetivo. Bom, e o War, ele era um jogo, assim, tipo, eu acho que, nas instruções, assim, eu acho que era recomendado para, no mínimo, 3 participantes. Deve ser. Se eu não me engano, tinha um método de jogar de 2, mas que aí o objetivo era um destruir o outro. Não, então. Nossa. Aí mas aí eu não sei se isso tava nas regras, eu acho que não. Mas eu e o meu irmão, a gente jogava de 2, que era o Conquista ao Mundo. Era basicamente isso, dominar o mundo, um destruir o exército do outro, né? E aí demorava muito mais. Nossa. Mas a gente se jogava de 2 também. Falando disso, em casa tinha um tipo War, só que era uma versão hardcore. Eita. Se chamava Supremacia. Que aí você tinha barrinhas de alimentos, de tecnologia e tal. Aí era bem complexo, assim. Eu nunca cheguei a jogar até o fim, eu acho. Esses aí já entram nos jogos de tabuleiro que o pessoal joga hoje em dia, né? Sim. Que hoje em dia é verdade. Todo um pessoal que curte jogos de tabuleiro, mas bem mais complexos, né? Então, sim. Mas é que hoje em dia tem muita opção também de jogos simples, né? No geral, agora. Não é só desses complexos. Sim, mas eu falo assim, porque na minha infância, eu não lembro de nada muito complexo. Exato. Você citou esse aí, mas assim, olhando assim, eu não lembro de ter passado por mim nenhum jogo que se tivesse que gerenciar outras coisas. Mas eu acho que na época quase não tinha, viu? Era bem raro. Aqui, então, eu tenho quase certeza que era difícil chegar. Talvez lá fora tinha. Jogos colaborativos também, tipo, que hoje tem muito isso. Na época eu não fazia ideia que podia existir. Só queria ver a cabeça do meu amiguinho rolando. Era mais simples. Esses jogos assim marcaram tal. Bom, de cartas, assim, pra mim o que marcou muito também foi o truco. O baralhão. Que eu joguei bastante. E Super Trunfo. Super Trunfo. Sim. Era animal demais, era bem da hora. Jogar no colégio e tal. Eu não tenho essa lembrança de que era animal demais, mas eu gostava. Porque era só comparar as cartas. Então, hoje vendo, é bem besta, assim. Era um passatempo, né? Eu acho não que tinha uma estratégia. O lance do Super Trunfo nem era tão jogar, mas era ter, porque eram vários tipos, né? Tipo de carros, de, sei lá, de Eu tinha de tanques de guerra. Tô louco. Eu acho que essa era a parte mais legal, acho que era a parte colecionável do Super Trunfo. Sim, isso era bem bacana mesmo. Tem gente que coleciona, né? Colecionava e tal. Tem vários baralhos assim de Super Trunfo. Muito bom.
Aí, juntando nessa época, aí, quer dizer, aí já entrando mais pra adolescência, assim, eu tive contato com o Yu-Gi-Oh!, né? Que era o Magic pra noobs. Magic eu nunca joguei também. Eu também não. Nunca Então, tive. o Magic era bem mais complexo, né? Tem X cartas, até teve uma hoje época aparece que era, umas cartas. Não, ele ainda é. O Não, mas Magic assim, é. mas eu acho que eu, tipo, você... Tipo, Não. nas escolas, assim, eu acho que não é uma coisa, tipo, galera que jogou, Então, galera do mano. Magic, mas eu acho que na nossa época aí era bem mais isso, até porque, né, as opções eram menores, não tinha tantos jogos eletrônicos, isso que lá. Mas aí era forte a galera do Magic e todo mundo meio que já tinha ouvido falar do Magic, entendeu? Pra mim, o Magic era a coisa do Playboy. Não sei se tinha realmente essa Ainda diferença é, né? das cartas serem muito caras, assim. Tanto que por isso que eu falo, o Yu-Gi-Oh! Não só era mais simples, mais acessível e também tinha as cartinhas piratas, né? Sim. Era muito fácil você encontrar cartinha pirata. Quando começou o desenho na TV, você encontrava em salgadinho também. Você ia colecionando carta de tudo quanto era jeito. E Yu-Gi-Oh! Quando eu tava no colegial, tinha uma galerinha lá no intervalo que se reunia pra jogar. Que aí já é um jogo de carta que demanda um pouco mais de estratégia, né? Você tem cartas de armadilha, cartas de Sim. ataque, os personagens têm um ataque maior que o outro e tal. Diferente do Super Trunfo, que você só escolhe um Ah, sim. item pra comparar. É hora do duelo. Yu-Gi-Oh! Bem lembrado. Tinha o do Pokémon também, né? Tinha. Que era os TCGs, né? Os card games que você trocava e colecionava. Então, eles já eram da nossa época? Eu lembro que eu tinha um do... Que eu veio tinha no filme, né? Uns dois, eu acho que tinha o Pikachu e o Dragonite. Mas que eu ganhei quando eu fui assistir o filme no Quando eu cinema. assisti o filme, que devia ser 98 ou Eu acho que 99. 99. Mas eu parei por aí, assim, eu não fui atrás dos cards pra jogar nem nada, assim. Tipo, Uhum. eu tinha esses que eu ganhei lá, mas não colecionava nem nada. Eu cheguei a jogar um pouco, mas assim, é grana, né? Era Jogos carinho, né? Esses jogos aí, bicho. Eu não cheguei a ter acesso a isso, não. Cara, Caramba, nem não a cheguei ver. a ter acesso. É tipo. Quando Nunca não tem tocou, saneamento hein? básico no lugar, velho. Caramba, meu. Para o Pokémon, saneamento básico. Caramba, meu, não tive acesso a isso. Eu fui ver essas cartas de Pokémon bem mais tarde, então... Até por isso que eu falei, né? Nossa, isso era da nossa época. Não, era assim. Era assim, era. Pokémon, pra E mim... depois voltou, né? Deu uma voltada aí uns pouco tempo atrás, assim. Ou nunca parou. Eu acho que nunca parou, já Não, que vocês Só estão que aí falando talvez o dessa Pokémon GO aí deu um up, assim, na marca, assim, não sei. Todos esses, se você vê o pessoal do nicho, os caras continuam. Nunca pararam, né? Continuam fazendo torneio, assim. Aham. Não, então, mas o Pokémon, pelo menos os últimos 5 anos, 6, 7 anos, ele é muito presente, por exemplo, na ReHap. Você sempre entra e tem um destaque pra eles. Magic, eu acho que eu só vou achar Magic numa sim. casa especializada. Caramba, ainda hoje? O que Magic é muito conhecido ainda, cara. Sério Sim, mesmo. não, então, mas você não compra em qualquer lugar. Exatamente. Não Não, em qualquer lugar não. O Pokémon eu vi lá no Carrefour do SP Market já. Então, essa é a diferença do Pokémon que eu vejo. Tá. É que o apelo é Você diferente. consegue encontrar né? ele como brinquedo. Mais popular, assim. O apelo é bem diferente do Pokémon. E o Yu-Gi-Oh! Acho que foi só na época mesmo. Até porque é hora do duelo. Mas o melhor jogo de Pokémon é baseado em um que o Edu citou aí na Wikipédia, né? Que é o RPG. Mas era o jogo de Pokémon que nós inventamos, que era um jogo de mesa. É verdade. Então, mas era uma mistura, né? Tinha a parte de mesa e tinha o roleplay também, né? Então, era um RPG. Era um RPG. Era, verdade. Só que tinha um agravante, né? Que não era A gente não qualquer tinha os coisa direitos. que virava Pokébola. Não, mas também não era qualquer coisa que virava Pokébola. Não era só você falar, eu tenho um Pokémon novo. Você tinha que ter a Pokébola, que era aqueles negocinho do Kinder Ovo, né? E também tem uma época, eu tenho quase certeza do que eu vou falar agora, que a gente usou tampinha de rolo de filme, de câmera fotográfica. Inclusive, ia aumentando ainda mais. Às vezes a gente tinha as miniaturas dos Pokémons, brinquedinho mesmo, e colocava dentro do negócio. Isso, exatamente. Se eu não me engano, tinha até uma regra pra isso, né? Que se a gente ganhasse a miniaturinha, tinha que ser aquele Pokémon mesmo. Isso, você tinha o quê? O Pokémon. É por isso que eu tinha, eu acho que um Easy, se eu não me engano. O quê? Um Easy, que era Easy? a evolução do Coffin. Weezing. Não.
Weezing, não era? Weezing. Weezing. Ou o contrário, ou ele é o antes. É evolução. É evolução. Eu tinha a Ekans. Eu tinha a equipe Rocket. Tinha o Miau ali. Ah, não tinha o Miau, não. O Miau não tinha, infelizmente. É, Mio, né? É, Miou. E aí a gente pegava as revistas, né, do Game Boy pra saber os status, os pokémons, tudo, e criava a nossa história ali, o nosso roleplay. A Nintendo Power com todos os ataques. Nintendo Power, Caraca, meu. Caraca, meu. Ô, meu. Aí, Nintendo, contrata nós aí que a gente leva esse Pokémon aí pra ficar sucesso aí. Pena que a gente era muito novo, hein? Senão a gente devia ter continuado com esse jogo aí e aí mudava o nome, né? Mudava o nome, mudava os bichinhos e fazia o nosso jogo aí. Vocês tiveram acesso a RPG? A minha irmã jogava. Não, mas eu tive saneamento básico. Não, porque, por exemplo, esse do Pokémon era um RPG, mas, assim, mas eu não sabia que isso era um RPG. Então, eu não sabia também. Eu fui conhecer RPG mais tarde. Eu fui conhecer só de nome, porque jogar mesmo. Não, nunca joguei. Quer dizer, depois a gente. Assim, tipo... Não, depois a gente jogou, mas na infância, adolescência, assim. Mas a gente não chegou a jogar aquele presencial mesmo, né? Presencial, de mesa, então. A gente nunca jogou. Quer dizer, a gente, que eu digo nós três aqui, não sei se cada não, eu já joguei, eu já joguei um pouquinho, mas foi bem pouco mesmo. Inclusive na escola, nas aulas chatas, a gente jogava. Nossa, bom, aí sim. Eu já meio que mestrei um RPG de Pokémon na época da escola. Eu meio que mestrei? Como que é isso? É porque eu não sei se... seria um RPG mesmo. Eu chegava com os amigos, vamos começar uma aventura Pokémon, e aí eles tinham fichas e tal, e eu ia inventando toda a história na hora. Mas essas fichas eram tipo as do card ou eram umas fichas que vocês criaram? A gente ia criando na hora, bicho. Era só no improviso. A gente decidia ataque no para o ímpar. Era bem louco. Muito bom. A criança, cara, não precisa de muita coisa. Não, exatamente. Pode ir longe nos pensamentos aí. RPG eu acho que é o jogo mais... É que a gente não teve isso na nossa infância, mas é um jogo muito bom pra criança, né? Porque você tem que imaginar tudo, praticamente. Você, no máximo, tem o dado ali e um tabuleiro básico. Estimula, né? A imaginação, a criatividade. Resolver os problemas, né? Porque sim. Depende muito do mestre, 15, né? Inclusive, nós estamos lançando aí o RPG do Jogo da Vida. O Jogo da Vida Millennium em RPG. E vai ser apenas mais um lançamento aqui que vai sair desse grupo aqui, porque Marcelo, ele não se conteve em meio que mestrar jogos de Pokémon criados, e ele é um grande criador de jogos também. Grande? Criei um. Um não, você criou não. Eu já joguei mais de um. Exato. Então, aquela minha vitória épica. O que tá escrito aí que não vale. O Mark Street Soccer, que é um belo nome, inclusive, Mark Street Soccer. E aí, tipo, é como se não tivesse existido. Não, negativo. Exatamente. Eu não ganhei, não existiu. Foi um delírio coletivo aquele jogo. Não foi. Ronaldinho Gaúcho tenta dar uma carretilha no Ipia, aí perdeu a bola, aí no contra-ataque eu vou lá e marco um gol no Mark e venço o criador do jogo. Delírio coletivo, não aconteceu isso. Tanto que por causa disso, segundo reza aí as boatos, o jogo não foi lançado devido ao desgosto que você teve aquele dia. Não sei do que você tá falando. Foi mimimi, então? Nem sei do que você tá falando, cara. Mas enfim. Se duvidar, eu devo ter arquivado em algum lugar alguma carta ainda desse jogo. Boa, por favor. Não, agora é sério. Soccer. Agora é sério. Eu acho que eu tenho... Eu vou dar uma procurada. Eu acho que eu tenho as cartas que eu fiz no computador. Depois daquele... Porque esse modelo eu fiz... Era no papel, você fez né? Um só, né? Eu acho que você só fez uma pra gente jogar ali de teste, não foi? Isso. Eu acho que eu tenho umas cartas que eu fiz depois e imprimi. Se então, eu achar... eu tinha algumas. Não tinha, viu? Então, por isso que eu tô achando que ele chegou a distribuir pra gente, assim. Não, eu lembro de jogar na casa dele lá, mas de ter, não. Tinha. Eu acho que eu cheguei a mandar mesmo. Bom. Ou ele não era tanto seu amigo, né? Não, mas... também. Por que será, né? Não só pros amigos, Não,
Não, mas eu não lembro que você até chegou a criar jogadores, criou o Marcos no gol e tal. Nossa, é verdade, Então, verdade. porque eu mandei o modelo. Eu achei as cartas, eu tenho aqui. Caramba, tá bem fácil. Link no post. Caramba, o Real Madrid com Gravesen, Elgueira e Michel Salgado. Saca. Maluco. Esse foi o primeiro, Mark, que você criou, assim, tipo de... Eu acho que sim, deve ter sido. E como que foi, assim, vai? Vamos entrar aí no seu processo de criação de jogos. Tudo bem, o que a gente vai falar, né, daqui a pouco aí, que é o que você tá lançando mesmo, foi o primeiro que, beleza, você tá indo mais longe de lançar, de publicar, de vender e tal. Mas aí o Mark Street Soccer foi o primeiro que você teve a concepção, assim, lançou o teste ali, né, a beta ali pra gente jogar. Foi o primeiro, né? E aí, como que foi o seu processo e como que vieram os outros jogos, assim? Então, esse, cara, eu acho que foi muito tempo ocioso e eu decidi criar. Aqui também faz um bom tempo, né? Isso aí. Foi. Esse, Nossa. será que faz eu vou ver a data aqui, 2006, os arquivos. 13 anos. Faz um tempinho. E Esse aí, foi o primeirão mesmo? Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que esses arquivos... essa data é mais recente, mas eu acho que eu já tinha criado lá pra 2005. Mas o jogo foi o primeiro, você não tinha criado nenhum antes desse. Eu acho que esse foi realmente o que eu criei até o fim. Se eu criei alguma coisa antes, não parou no meio, ou foi só alguma ideia que eu joguei. Esse é o primeiro que eu lembro que eu praticamente terminei um jogo. Eu lembro que depois eu cheguei a pensar em alguns, mas o único que eu fechei mesmo foi esse. E eu acho que eu falei que é de 2006, mas é bem provável que eu tinha feito antes, lá pra 2005, que foi essa versão que você falou aí, que eu não me lembro, que você jogou aí. E aí depois que eu fiz uns gráficos melhorzinhos no Paint. Olha aí. No Paint, hein? Eu lembro que teve uma época até que você começou a ir pro lado de robô, né? Por causa de direito autoral, que você não ia poder manter o nome dos jogadores. Sim, exatamente. Aí eu fiquei travado muito tempo sem fazer alguma coisa. Assim. Mudou pra robô, travou, né? Aí travou, né? Melhor robô do que roubar a ideia. E teve um de futebol americano também, não teve, não? O de futebol americano nunca saiu, eu nunca consegui fechar alguma coisa. Esse eu não lembro, não. Talvez eu acho que eu lembro, talvez você chegou a desenhar, né? Eu acho. Eu tentei, assim, jogar ideias, mas eu nunca cheguei em um resultado em que... Fechar uma... eu nunca chegou a um ponto que eu falei, caramba, tá legal, assim. Sei lá, sempre faltava alguma coisa. Não fechava as regras. Nunca saiu. Tá, então, assim, agora o jogo realmente é que você foi até o fim, lançou, né? Está à venda. É o The Dodgeball Card Game, que é um jogo de queimada, certo? Exatamente. E, cara, assim, tipo, inusitado. Pra mim, tipo, você falou, fiz um jogo de queimada, de cartas. Né? É bem inusitado. Esse fato de ser algo fora, assim, da curva, foi algo, assim, que você pensou, tipo, quero fazer um outro jogo, né? Porque eu tinha feito o Street Soccer, que é de futebol, óbvio. E essa coisa de pegar um esporte que seria inusitado no jogo de cartas, foi uma coisa que você pensou ou não? Tipo, foi meio que natural e... Cara, eu acho que foi mais natural mesmo, porque eu não cheguei a pensar, eu vou criar algo que quase ninguém tenha feito. Eu tive vontade e falei, vou tentar fazer alguma coisa. E aí fui seguindo e foi dando certo. Como é que foi, então, a concepção, assim, o processo? Quanto tempo você levou? Como é que foi as etapas de criação do jogo? Eu não vou saber exatamente, mas foram uns 1 ou 2 meses pra começar, assim, pra ter algo pronto, né? Da ideia inicial até ter algo... Isso, é porque eu geralmente... Eu começo com as ideias e aí eu já tento pegar alguma coisa, o papel, já escrever e tentar fazer, testar, né? Pelo menos pra ver se algumas coisas batem. Tiveram várias ideias, assim, que acabei cortando porque não funcionaram bem e tal. Mas acho que 1 mês, assim, eu já tinha algo que eu já tava pensando mais à frente. Pensando assim, acho que dá pra criar um jogo nisso mesmo. Acho que eu acho que o pessoal pelo menos vai conseguir jogar, se divertir. Entendi. E aí, bom, beleza, aí você chegou na queimada, né, e criou todo o sistema, assim, de jogabilidade e tal. Sim. Foi aperfeiçoando. E aí, a primeira versão que você falou, não, aqui eu acho que já tá jogável,
vou imprimir, vou ver qual que é isso? Isso, exatamente. Porque eu testava, no começo era só testando em casa, eu mesmo, era como se eu jogasse contra mim mesmo, né? Uhum. Eu criei as cartas e tal, jogava, eu acho que eu tenho uma imagem só com a primeira versão, só com papel e desenhado lá. Oh, bacana. Tudo rabiscado a lápis. Da hora. Depois eu ia fazendo os ajustes e tal. Primeiro eu tive ideia, né, do tema, queimada. Aí eu pensava, quais são as regras de queimada? Se tem uma liga profissional tal, ou semi-profissional. Comecei a procurar as regras. E existe? Existe. Nos Estados Unidos tem campeonatos e tal. É bem louco. Tem aquele filme famosão, né? É, do Vince Vaughn, com Ben Stiller. É dodgeball, não é? Dodgeball. Eu acho que tinha um nome em português, tipo, com a bola toda, assim. É exatamente esse. Eu cheguei a assistir. E com o Ben Stiller também, né? Tudo errado. Eu cheguei a assistir porque tem que fazer a lição de casa, tem que absorver o material. Ah, sim. Passei por isso e foi aí que eu comecei a pegar as regras, porque a queimada dos Estados Unidos é diferente daqui, que a gente jogava na escola. O dodgeball lá fora joga com múltiplas bolas. Aqui a gente tinha cemitério, lá era diferente. Lá é bem diferente. Lá não tem esse sistema de lance de ter mais de uma bola no jogo de cartas vem da queimada mesmo, da queimada. Exatamente, é o dodgeball que jogam lá fora. Olha só, achei que foi uma coisa pro jogo que você fez. Não, lá é assim mesmo. Tanto é no filme, é assim. O que o filme eu assisti uma vez e nunca mais vi. Pô, não foi aquele filme marcante também? Não. Precisa assistir de novo com a cabeça mais velha pra entender. É isso, a gente não tinha a cabeça pra entender com a bola toda. Não precisa assistir de novo não, viu? Mas aí beleza, aí você pegou as regras, aí você adaptou pro jogo e tal. Fui pensando em mecânicas, como eu poderia tal, pra cada situação do jogo. Eu fui cortando coisas muito complexas também, né, de posicionamento de jogadores, por exemplo, pra ter um tabuleiro. O que eu criei é só cartas em linhas, em vez de ter um tabuleiro assim que você pode ocupar pacífico. Isso eu achei, eu quero simplificar, quero cortar isso. Deixar o mais simples possível. Exatamente, mas mantendo a essência do jogo. Porque tem muito jogo que às vezes você vê, assim, tem um tema espacial, mas você poderia adaptar para qualquer outra coisa. Você pode manter as mecânicas e mudar o tema que funciona. Esse de queimada, eu acho que é mais difícil. Você manter todas as mecânicas e mudar para um outro jogo, por exemplo. Se você tentar mudar o tema, se você quiser criar um jogo de futebol, tem muita coisa que não vai bater, sabe? Agora tem tem alguns jogos que você tem um tema elaborado e o tema de espaço. Mas você mudar de espaço pra cidade, por exemplo, e manter as regras, funciona. Manter a mecânica, sabe? Não, agora no caso do jogo de queimada, ele tem coisas do esporte mesmo. E se você tentar mudar o tema, tem muita coisa que não vai bater mesmo. Entendi. Mas aí, claro, você também fez adaptações, ou não? Ou, tipo, por exemplo, o número de jogadores. O número de jogadores é o mesmo, 6. Eu acho que foi mais enxugada das regras. Tá. Tipo, por exemplo, em Dodgeball, lá você não pode pisar na linha adversária, que aí você tá cometendo infração. Aqui, nesse, você não tem essa possibilidade. Você não tem nem a linha, né? É isso. Exatamente. Então foi mais dar uma enxugada pra não deixar tão complexo e ter tantas opções. Certo. Porque é um jogo de cartas, né? E na verdade é o baralho e dados, né? Também tem o uso de dados, né? Exatamente. Tem o fator sorte. Um dado só? Um dado só. Mas o joguinho vem 2 pra cada um ficar com o seu dado. Boa. Poder fazer seus mandingas em paz. E pode inclusive trocar, falar, não, esse tá roubado. Deixa eu jogar com o seu dado. Pode crer. É o dado reserva ali também. Pode ser também, viu? Um dado de 6 lados, né? O dado tradicional. Sim, é o realmente tradicional, não é nem um 6 que é alterado, assim, com estampa diferente. É aquele de 1 a 6 mesmo, basicão. E é porque também eu queria colocar o fator sorte. Tem gente que não gosta, por exemplo, de rolagem de dados, porque quer ter muito mais controle. Mas eu queria algo mais leve, sabe? Fluir rápido, pra você não ficar meia hora pensando o que vai fazer.
E eu acho legal isso. Eu acho que todos esses jogos é legal você ter o fator sorte te desbalanceando um pouco a estratégia. É que tem muitas formas de implementar sorte, como baralho, por exemplo. A carta que você tira já é uma sorte que está sendo incluída. O dado talvez seja a mais fácil de implementar sorte, né? E por isso que tem muita gente que não gosta. Mas uma coisa que eu percebi depois é que, quando fui testando, as pessoas que gostam de esporte, às vezes nem tem contato com jogos de mesa, mas que gostam de esporte, elas gostam de rolar o dado e ter aquela torcida, sabe? É tipo quando o cara chuta e o filho da mãe chuta pra fora, e é quando você rola um dado. Você fica naquela expectativa. Sim. E traz muito isso do esporte também, né? Que o esporte, todos os esportes têm uma questão de sorte ali também. Exatamente. Do improvável acontecer. A aleatoriedade do esporte mesmo, né? Isso. Sim. A bola que bateu na canela. Ou você chutou e bateu na trave por capricho do destino. Não foi onde a coruja dorme. Driblou 3 e bate na trave. Pô. Mas o básico é isso. Daí você já parte pro teste com pessoas normais? Aí é teste com pessoas. Depois. Normais asterisco. Poxa, eu testei com vocês também. Apesar que já tava quase pronto, né? Então... Nós somos os primeiros a jogar? Não, eu cheguei a testar com mais gente, mas foram um dos primeiros. Já. Um dos primeiros é aquela passada de pano, assim, Mas foi assim. Caramba, a gente não foi você não, amiguinho. Mas foi antes de levar pros eventos, por exemplo. Já é alguma coisa. Também se não fosse por mim, né? Vamos deixar claro aqui verdade, o negócio. um grande colocar as cartas na mesa. Literalmente. Que graças às minhas regras do jogo foram alteradas. Sim. E é isso que é legal do teste, porque se você testa por conta própria, tem muita coisa que vai passar. Às vezes você não pensa em todas as possibilidades, você tenta minimizar isso. Precisa de uma cabeça de fora, né? Exatamente, o teste serve pra isso, pra você ver se tem algum furo nas regras e também pra balanceamento, porque principalmente nesse jogo que uma das características é ter jogadores com habilidades diferentes, você precisa equilibrar os times pra não ter um muito mais forte que o outro. Sim. Eu vejo bem como programação isso. Você desenvolve todo um sistema, pensa no melhor mundo possível. Aí o usuário senta na frente do computador, ferra tudo, que é aquela única coisa que você não pensou que podia acontecer. Ele vai descobrir algo que você não pensou e vai fazer isso. No nosso caso teve, né, uma alteração que foi causada pelo Will, né, no jogo. E fica na retanca, ficou prendendo bola. Ainda acho que foi injusto essa modificação. Mas sabe a regra de Will. Deixar isso aqui bem claro. Mas isso faz sentido ter essa regra, porque no dodgeball mesmo você tem que ter. Você não pode ficar inativo, você tem que guardar a bola, você tem um tempo pra você lançar, você não pode ficar prendendo o jogo. Só pra quem, né? Não estava lá. O Will, ele não queria. Porque tem os turnos, né? Exatamente. Você faz as suas jogadas, você realiza os arremessos. Isso. Remaneja a bola, enfim. E tal, e aí você faz seu ataque, tal, aí depois vai o outro, aí volta. E aí o Will, ele chegou um momento lá da partida que ele não queria mais atacar, ele não queria fazer mais jogada nenhuma, ele só queria passar a bola pra mim, tipo, pra ele se defendendo lá, né? Pra desarmar você e puxar todas as bolas do lado dele. Isso. E aí que eu coloquei a regra que você é obrigado a lançar pelo menos uma bola. Regra injusta. Eu só puxei da vida real, isso daí. Foi aquela adaptação. E tinha passado batido, no caso. Tinha passado batido, eu não havia pensado nessa possibilidade de alguém se acovardar em seu lado do campo. Talvez na queimada da vida real pensaram nesse negócio de tipo 10 segundos pra lançar a bola por causa de um Wilson lá que ficou só lá no fundo esperando os arremessos. Só gingando com a bola ali, só. O melhor ataque é a defesa. Meu Deus, mas valeu muito o teste. O teste serve pra isso. E como é que tá então agora a situação? Tá no mercado, certo? Tá no mercado assim, já tô vendendo aí, quem quiser pode chamar. Tem link na descrição?
Vai ter link, sim. Tem link na descrição. Compre pelo nosso link aqui pra gente poder ganhar alguma coisa do Mark. Vai ter um afiliado, né? É, afiliados. Programa de afiliados. E já teve uma primeira leva, né, que foi. Aí depois ganhou um processo mais profissional, né, de impressão. Isso, exatamente. O primeiro eu fazia praticamente tudo em casa, só mandava a caixa pra gráfica. Esse daí é o que vai valer milhões daqui a uns anos. Espero Você que que tem sim, essa daí, Guarda bem aí. guarda bem, que é a primeira leva aí, a primeira fornada. Esse daí o caboclo aqui cortou as cartas à mão, viu? Aí, ó. Uma por uma. E aí, depois, agora a versão que eu tô lançando, tem muita coisa que eu. Tem uma parte das coisas que eu tô fazendo em casa ainda. Tem uma parte caseira, mas o baralho eu mandei em gráfica. Muito bom. Ainda não tá totalmente um processo terceirizado, né? Você tem. Isso, exatamente. As caixas eu também tô fazendo em casa por enquanto, porque eu mandava pra gráfica, só que tinha algumas coisas que assim, que eles demoravam, o tamanho da caixa era grande, né, o padrão deles, então eu resolvi fazer em casa também. Show, excelente. Valorizando ainda mais aí o produto, eu acho, assim, do seu empenho, assim, do fato de você ainda participar do processo de maneira manual mesmo ainda. Esses ainda vão valer alguma coisa daqui a uns essa anos. segunda fornada ainda vai... Comprem. Conta que vai Pelo estar nosso valendo. link. Compre. O link afiliado aqui com... É um bom investimento, dica de investimento. Vende todas as suas ações da Petro, da Vale, compre em card game. Compre em The Dodgeball Card Game. E pensa assim, quanto mais gente comprar, mais vai valer isso daí, viu? Exatamente. Vamos falar então, assim, dar um panorama então do jogo, como é que é, para o pessoal entender. É um jogo de queimada e tal, mas como é que é? Dá um geral assim do jogo. É um jogo de queimada, você tem 6 times diferentes, cada um com 6 jogadores, cada jogador tem suas próprias habilidades, então não vai ter um igual ao outro. Basicamente é um jogo um contra o outro, né, para 2 jogadores mesmo. Você escolhe seu time, você monta seus jogadores, eles têm, além de uma habilidade especial, eles têm atributos, que são atributos que são comuns em jogos de queimada. Então tem arremesso, bloquear a bola, desviar, segurar, velocidade, e cada atributo ele tem um efeito diferente, certo? E basicamente você monta a sua linha de ataque do seu time, você distribui as bolas e arremessa para tentar eliminar o adversário. São 3 bolas? Não, 2? São no total 6 bolas, 3 para cada time no começo. E o lance é que você move 3 jogadores da sua linha de ataque e executa os arremessos. No próximo turno é a vez do seu adversário atacar e você defende. Nesse momento de troca, os 3 jogadores no ataque, eles ficam congelados, você não pode mais mover, e é eles que vão estar vulneráveis a receber bolada. E aí repete, o adversário agora tenta os arremessos para tentar eliminar os seus jogadores. A mecânica, assim, o princípio do jogo é basicamente isso. Você vai trocando turnos arremessando as bolas. E tentando eliminar todos os jogadores do adversário. Exatamente. E aí você tem movimentos defensivos diferentes, né, de bloquear, desviar e segurar. Cada um tem um efeito e tem um risco diferente. Por exemplo, quando você segura uma bola, você não é eliminado, você elimina o arremessador e resgata um jogador do seu time que já foi eliminado. Então é uma recompensa muito grande. Mas Sim. você tem uma rolagem de dados que ele aumenta esse risco. A chance de você conseguir, a chance de você ter sucesso é menor. Tem uns detalhes assim. Mas é um jogo leve, não é algo que você tem que pensar numa estratégia, você tem um tabuleiro. Não, ele é bem papum, assim. Você já escolhe, você não precisa pensar muito tempo pra executar as ações. A gente podia gravar um dia, hein, a gente jogando. O que vocês acham? Vamos aí. Eu gosto da ideia. Nós jogando The Dodgeball Card Game, produzido e distribuído também por Marcelo Murata. Os personagens, assim, os jogadores são todos da sua autoria também, né? Entendeu? Não são jogadores realmente da liga, né? De queimados, times, tudo criado por você, 100% original. Exatamente. É uma das partes mais divertidas, inclusive, ficar criando. Já tem lore do jogo? Oi? Já tem lore do jogo? Tem o quê?
Que é O lore. que é isso? Agora, todos os jogos que não tem uma história em si, tem uma história, um folclore, que vem dessa palavra lore aí, do inglês, que conta toda uma historinha do personagem, as vidas dele lá, tudo fora do jogo. Vai ter ainda, vai ter, a gente já tá trabalhando nisso, né, Marco? Olha que existem ideias. Eu acho que esse universo... Tem muita gente aí nesse universo e pode ter historinhas, viu? É, eu também acho, eu sou a favor disso. Eu acho que é um universo que você pode explorar bastante aí, esse do The Dodgeball Card Game. Tem muita personagem aí pra trabalhar. Então, Mark, quem quiser adquirir um exemplar aí do The Dodgeball Card Game e aí um jogo bem divertido pra... Não só pra você, mas brincar também, você que tem crianças, né, em casa, mas não que é um jogo só pra crianças, mas tipo, você que tem crianças em casa é legal também, pra molecada jogar, né, na escola, né, com os colegas e tal, não sei o quê. Resgatar um pouco isso também, né, do jogo ali, prático ali, tá com o baralho no bolso, vamos jogar, vamos, o dado tranquilo, é simples. É uma coisa que eu acho que é importante falar também, mas eu acho que já ficou até subentendido, o baralho é completo, vem todos os jogadores, não é como a gente tava falando, né, de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, que você vai comprando separado os jogadores, os times. Não sei, né? Vai que vai ter DLCs aí. Bom, essa leva agora que estamos falando... Tem os dois times, né? Em maio de 2019, primeiro semestre de 2019, tem todos os times, certo? Sim, é claro que futuramente pode ter novos times, mas isso aí é um jogo fechado. Sim. Você compra, já tem tudo pra jogar. Inclusive tem 2 kits de bola, então você pode jogar 4 jogadores jogando 2 partidas simultâneas. Legal. Então, se você ensina as regras, você tem mais 2 amigos, eles podem jogar a partida deles, enquanto isso, com outros times. Um baralho dá pra 2 partidas simultâneas, é isso? Isso, exatamente. Excelente, grande informação essa, hein? Novidade. Excelente. Novidade. Em primeira mão. Aqui. Arrancamos ele, hein? Não ia falar, arrancamos. Então, Mark, quem quiser, então, ter uma cópia aí, um exemplar, eu não sei como eu falo, mas... Quer ter o baralho aí, o jogo, o The Card Ball, The Dodgeball Card Game, como faz pra comprar? E deixando claro, é um jogo assim, independente, o Marcelo que teve a concepção, ele que produziu a primeira leva, ele que fez tudo de impressão, de, sabe, vender e tal. Agora, como ele já contou, algumas coisas ele conseguiu terceirizar com gráfica e tal, mas é um processo assim do Marcelo. Então, tipo, você comprando esse jogo, você vai estar incentivando, você vai estar apoiando aí o trabalho desse cara que é fantástico. Valeu. Assim, sou suspeito pra falar, mas realmente o cara é bom no que faz, as ilustrações são maravilhosas e eu acho que é legal você, tipo, sabe, apoiar pessoas assim. E é isso, como que faz então, Mark? Legal, primeiro agradecer pelas palavras, que eu fiquei emocionado. Não é a conexão, é que a voz dele tá embargada, gente. É a conexão sim, viu, gente? Então, a forma mais fácil é vocês vão lá na página, no Facebook, que é facebook.com/The Dodgeball Card Game. Vai ter link no post porque o nome é gigante, perdão por isso. Então, você manda uma mensagem lá na página, fala, tem interesse e tal, e aí eu posso passar um boleto ou passar os dados da conta, ou pode ser PicPay também, e depois PicPay! é só você... PicPay patrocina nós, vai que cola. E aí você passa o endereço, eu envio. Se você for de São Paulo, você pode retirar em mãos no metrô também, é só combinar direitinho. No momento que você está ouvindo, se for ainda maio de 2019, você consegue retirar comigo no metrô aos sábados. Depois eu não vou saber. Atenção, hein? Válido somente para ouvintes de maio de 2019 e proximidades. Aí é negociar na página. Aí você vai lá manda lá que se rolar, beleza. E tem o Instagram também, não tem? Tem o Instagram é um username diferente, porque deu chabu quando fui criar. O username é The Dodgeball CG. Não tem o card game, é só abreviação, CG.
Então é @TheDodgeballCG. Perfeitamente. E aí pode mandar mensagem por lá também, que eu respondo numa boa. E muito bem. E se quiser também, você pode entrar em contato pelo meu Twitter, só que aí é o meu Twitter pessoal, mas não tem problema, que eu tô divulgando por lá mesmo. Só não precisa ler as bobagens que eu posto lá, porque é um Twitter pessoal mesmo. Mas o username é @marcphx, MARC, P de pato, HX. Muito bem. Excelente. Então comprem The Dodgeball Card Game e vamos marcar um dia de nós gravarmos aí um vídeo jogando. Vamos aí. Quem sabe dessa vez eu ganho, apesar dessas regras me prejudicarem. Vamos ver se nas novas regras aí você dá sorte. daqui a pouco, por causa do Will, vai ter que ter o VAR aí no The Dodgeball. Eu vou criar a carta VAR, assim, pra pessoa jogar assim e voltar a jogada. Muito bem, rapaziada. Então é isso. Hoje nosso papo foi jogos de mesa, incluindo jogos de baralho. E terminamos aí nosso papo falando desse produto 100% Marcelo Murata. Aê! Incentive o produtor local. Isso, incentive. É tipo agricultura familiar. Vamos apoiar, vamos comprar. Compre. Vai no mercadinho do bairro, já aproveita e já siga pra sua vida isso. Exatamente, vamos ajudar quem tá ali próximo, apoiar quem tá próximo fazendo seu trampo, apoie o trampo dos seus amigos. Isso aí. Então tá, pessoal, por hoje é só, mas antes eu tenho que falar, ainda falando de esportes, né? Que gancho, hein, amigo? Que gancho, rapaz! Já falei, Peter Pan não se cresce aqui em cima dos pretéritos, não. E aqui é uma gancheria gourmet. É muito gancho, rapaz. Um melhor que o outro. E vamos falar de esportes. Vamos falar de futebol. Futebol feminino. Tá rolando. Quer dizer, tá rolando não, vai começar. Bom, dependendo de quando você estiver ouvindo, tá rolando, de repente até acabou. Mas aqui, final de maio, vai rolar. Tá pra começar a Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, né? Que vai acontecer lá na França de 7 de junho a 7 de julho. E o Pretéritos lançou um podcast exclusivo para isso, para cobrir o futebol feminino, para cobrir esse evento que é a Copa do Mundo da FIFA. E, claro, a seleção brasileira tá participando. E o nosso podcast, aí, pra isso, é o Sem Barreira, tá? Então, o primeiro episódio, inclusive, já está no ar, saiu essa semana aí, né? Então, ouça lá, o Mark tá participando, eu tô participando, o Will não tá participando. Não diretamente. Mas os bastidores, porque não é só quem tá em campo ali, não. Tem todo o trabalho dos bastidores. Tem todo o staff do time aí. Sim, o staff aí que dá o suporte. Mas enfim, tá lá eu e o Mark aqui dos pretéritos aqui, desse formato aqui, desses programas que você já conhece, né? Mas aí tem toda uma galera, tem a Duda Araújo, que camisa 10 aí, distribuindo a bola. O Guima, 89, famoso aí, o homem por trás do Cravadinhas. O João Janjão, o Lipe Rocha, o André Fonseca. E, enfim, a galera... Toda uma galera aí empenhada nessa cobertura aí do futebol feminino, da Copa do Mundo, principalmente. Então, confira lá, tem barreira. Então, tá tudo lá também no nosso site, né, pretéritos.com.br. Tem todos os podcasts que a gente faz, inclusive esse novo lançamento aí do Sem Barreira. Então, você que curte, você que quer conhecer também mais, né, do futebol feminino, escute, prestigie aí nosso trabalho, indique, dê sugestões, participe, que é mais um lançamento aí da família Pretéritos, mais um podcast aí para o nosso guarda-chuva, né, gente? É isso aí, prestigie o futebol feminino também, né, que precisam de apoio. Esse ano ainda tá tendo um espaço um pouco maior também, mas ainda é muito pouco, né, do que poderia ser. Mas enfim, esse é o tipo de coisa que a gente tá discutindo lá nesse primeiro episódio do Sem Barreira, que já tá no ar. E vamos cobrir aí a Copa do Mundo inteira, assim, com episódios diários, assim, né? Cobrindo a rodada, que todo dia vai ter jogo. Então a gente vai cobrir cada rodada, a gente vai fazer aí um episódio novo. Então vai ser frenético, vai ser pegado. Vem pro fute feminino. Boa!
Wilson Santos, considerações finais? Até a próxima, pessoal. Não esqueça aí de ouvir o novo podcast. Eu tô esperando boas coisas desse podcast. Tô aqui de ouvinte, tô no papel do ouvinte também. Então, tô esperando boas novidades aí. Muito bem. Marcelo Murata? Bom, hoje foi bastante jabá, então já vou me despedir aí, que eu falei demais. Tá certo, a gente se vê lá no Sem Barreiras. É isso aí, ouçam lá. Até o nosso próximo encontro e algum dos nossos podcasts, que a tendência é aumentar, hein, garotinho, garotinha. Até mais, até o próximo, sei lá, podcast. Tchau. Até! Adeus! Aí, Vitinho, tá bom, boa, guerreiro, correu bastante hoje, vai tomar uma água.